Olá pessoal, na última sexta-feira eu fiz um vídeo falando sobre a questão das eleições na Argentina e também, de toda a dificuldade que a gente tinha para aferir prognósticos, pensar táticas, definir estratégias em meio a essa loucura que está a avaliação do comportamento do eleitor, como funciona a cabeça do eleitor. E o resultado na Argentina, todo mundo já sabe, quem ganhou foi o Javier Milei, candidato que apresentava as mais diversas contradições em relação àquilo que muita gente diz ser princípio e valor inalienável, mas, além de ganhar, ele ganhou com uma margem bastante significativa se a gente tomar como parâmetro o que as pesquisas diziam. Foram mais de 10 pontos de diferença, com um resultado que surpreendeu muita gente e que mostrou que as insatisfações por parte da população, que a percepção negativa do que seria a eleição de massa era muito maior do que as pesquisas e os estudos aferiam. Todo mundo achava que a decisão seria dentro da margem de erro e com uma forte tendência de mudança no cenário a partir daqueles que se diziam indecisos, ou melhor, mudança não, definição do cenário a partir dos indecisos. O Milei ganhou e uma série de análises demandam, ou melhor, derivam deste resultado. Uma delas diz respeito à questão de como a campanha do Massa foi feita, inclusive com a participação de muitos brasileiros, e eu escutei alguns analistas, inclusive analistas argentinos, dizendo que uma das coisas que as pessoas acham estranho é alguém querer fazer campanha na Argentina sem jeito de Argentina. Foi uma campanha que teve um uso muito pesado por parte dos dois candidatos de inteligência artificial, de instrumentos de tecnologia que estão aí na crista da onda, mas independente disso você tem uma questão de discurso, de posicionamento, e o que se diz é que a campanha do Massa era uma campanha que não tinha exatamente a cara e o perfil de como se faz campanha na Argentina. Isso é um ponto que pode ter sido um dos fatores que contribuiu para esse resultado folgado em relação à vitória do Milei. Uma outra questão que também está em voga é o fato de que nenhum instituto de pesquisa conseguiu aferir a distância que se teria entre uma candidatura e outra. Todo mundo acreditava que seria uma eleição com resultado muito apertado e por isso mesmo ninguém tinha coragem de fazer qualquer aposta sobre quem seria o vencedor. Beleza, Milei ganhou. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esses dois aspectos. Primeiro, é uma questão que é crucial na comunicação, no marketing e na publicidade. O processo de identidade. Então, você pode ter campanhas e peças maravilhosas, mas que elas não tenham identidade nem com o público, nem identidade com a conjuntura. Isso é um ponto que a gente deve avaliar. Às vezes você tem peças lindas, inclusive, que são apresentadas posteriormente às campanhas, ganham prêmios, as agências e os marqueteiros fazem muita propaganda, mas eles nunca apresentam um estudo de qual foi exatamente o resultado que aquilo proporcionou. Às vezes você tem campanhas que não são tão bonitas, que não têm uma estética tão interessante, que não irão ganhar prêmios em festivais publicitários e de marketing político, mas que são extremamente eficientes. Então, essa é uma questão que precisa ser avaliada na hora que se faz a escolha de um profissional de marketing, na hora que se define estratégias e quais são as táticas que serão utilizadas durante uma campanha. Fica este exemplo do que aconteceu na Argentina, e quem tiver curiosidade, dá uma buscada nas campanhas pelo mundo afora. Vocês vão ver que, apesar da gente fazer um marketing político muito bom no Brasil, não é único. Existem diversas formas de se fazer marketing, de se fazer publicidade, que atendem às características de cada local e que dialogam melhor com o público, gerando mais identidade e também, consequentemente, melhores resultados. As campanhas
no Chile são completamente diferentes das campanhas no Brasil, as campanhas na Inglaterra e a publicidade na Inglaterra são muito diferentes. Entra inclusive o componente, né, do politicamente correto, aquilo que no Brasil não é aceitável, em outros países é amplamente utilizado e o público não tem, né, rejeição e aceita aquilo. Questões inclusive que poderiam ser tratadas para além do âmbito da publicidade, mas que são aplicadas. Então fica aí essa questão. A outro dado que a gente precisa avançar é com relação aos processos de aferição de sentimento e comportamento do público nas eleições. Está muito difícil se acertar prognósticos, se gerar perspectivas com base nos métodos tradicionais de pesquisa. Eu acho que precisamos mudar isso e precisamos mudar de uma maneira que seja possível a utilização por parte, né, de todos aqueles que se propõem a isso, não ser uma coisa restrita e tão elitista como é o processo de produção de pesquisas de opinião pública, porque é um processo muito caro e isso dificulta. O que eu acho que será a grande saída, e é um mecanismo que nós já utilizamos há muito tempo atrás, num experimento que nós fizemos na Signo, envolvendo a eleição em 2014, tanto para presidente da República como para governador no estado da Paraíba. O que é que foi que nós fizemos? Nós fizemos uma análise em tempo real a partir das citações nas redes sociais e na internet, onde primeiro nós fazíamos uma coleta com base num volume absurdo, milhões de citações eram coletadas, principalmente para uma eleição para presidente, que você tem o âmbito nacional, e dessas citações nós estabelecíamos um extrato de citações que seriam avaliadas qualitativamente, e fazíamos um cruzamento disso, que era feito a partir de um sistema que nós criamos e desenvolvemos, né? E com isso a gente conseguia ter um comportamento em tempo real da tendência do voto. É óbvio que era um estudo experimental e que a gente não sabia o que iria dar. Resumindo, qual era a tese por conta disso? Para quem não sabe, além de ser formado em comunicação, em jornalismo, trabalhar com marketing a minha vida toda, eu também fiz engenharia, né? Eu sou praticamente um engenheiro e sempre gostei muito de cálculo de matemática. E existe uma teoria, né, já confirmada na matemática, que quando a amostra é grande demais, qualquer estudo em torno dela tende ao acerto. Então, qual era o princípio que nós estávamos adotando? Se nós estávamos utilizando uma amostra de milhões de citações, mesmo que aquilo seja passível de bolhas, né, de até comportamentos viciados para você gerar uma situação, né, fictícia, o uso de robôs, coisas desse tipo. Quando você pegar esse dado bruto e estabelecer uma amostra mínima, e essa amostra mínima sempre será de uma escala muito grande por conta do tamanho da própria amostra geral, você terá, a partir da análise de comportamento, a possibilidade de estabelecer uma previsão acertada. Em 2014 deu certo. A gente brincou, inclusive, né, que nós acertamos na mosca aquilo que todo mundo dizia que não iria dar certo, que foi a eleição de Dilma Rousseff no segundo turno contra Aécio Neves. E na Paraíba do mesmo jeito, que era uma eleição difícil, complicada, uma disputa entre Ricardo Coutinho e Cássio Cunha Lima, e nas duas situações essa perspectiva foi confirmada. Então eu acho que, tendo em vista aquilo que está se verificando nas eleições, esses dois aspectos eles precisam ser reforçados. Primeiro, o processo de identidade entre o trabalho de marketing e comunicação que é realizado com o público específico e a conjuntura específica de cada lugar. O outro é aprimorar mecanismos de aferição que tenham mais velocidade e maior capacidade de acertar a partir daquilo que está disponível aí, a partir da coleta de dados, né, nas redes sociais, principalmente nas vésperas do pleito. Por quê? Porque a mobilidade do voto nesses últimos dias
Se já era algo muito grande nos modelos anteriores, hoje é ainda maior. Antigamente a gente tinha assim, uma expectativa muito grande em relação ao último debate na televisão. Por quê? Porque se sabia que tinha uma parcela muito grande que estava ali indecisa ou até propensa a não ir votar, que com base naquele debate ela teria uma mobilidade significativa. Agora, essa mobilidade ela pode se dar até o último momento por conta do aparato tecnológico, das redes sociais, das mídias digitais, que permitem que a gente tenha uma circulação da informação, que a gente tenha uma proliferação de sentimentos numa velocidade absurda e numa proporção antes não imaginável. Beleza? Então fica aí, torço para que a Argentina não sofra com o seu novo presidente, não me parece uma pessoa com o equilíbrio necessário. Espero que muito do que ele disse durante a campanha seja apenas bravata, inclusive aquilo que ele falou em relação às relações com o Brasil, em relação a questões climáticas, em relação à manutenção de políticas públicas que deem o mínimo de dignidade a um povo que já está sofrendo tanto, que já passa da casa dos 40% a sua taxa de pobreza. E acho que disso, né, tanto os setores da política, tanto os políticos como os comunicadores e publicitários devem pegar mais esse exemplo e estudar, porque nós temos aí muitos aspectos, tanto do ponto de vista sociológico, como também do mercado, da psicologia, que precisam ser quantificados para que nas próximas eleições, né, o trabalho seja mais preciso e o entendimento, né, essa identidade da comunicação, do marketing com o público seja maior. Um abraço a todos, a gente volta a conversar e a falar sobre outros temas. Até mais.